Nosso grupo é formado pelo Egilton Rodrigues, o Henrique Silva Pérez, eu, João Paulo e o Vitor Castorino. Primeiramente, nós trouxemos uma definição de Miller e resolvemos estipular em tópicos. E vamos falar primeiro o primeiro tópico dentro do controle adaptativo, adaptar significa mudar um comportamento para se ajustar às novas circunstâncias. Mudanças no processo provocam mudanças no controle. Então, as variáveis dentro do processo vão gerar mudanças no controle. Esse tipo de controlador oferece condições de se lidar com não linearidades, parâmetros variantes no tempo. Então, para variação no tempo, ele é aplicado com sistemas de não linearidade, que são muito utilizados na indústria. Então, podemos intuitivamente concluir que um controlador adaptativo é um controlador que pode modificar seu comportamento em resposta à mudança. Então, se mudar, por exemplo, trabalhando com entradas diferentes, vão ter respostas diferentes na saída. Em respostas à mudança dinâmica dentro do processo. Trouxemos algumas definições, esquema e parâmetros. Quais são os parâmetros, dos principais parâmetros que são utilizados? Carga do manipulador, envelhecimento, temperatura, condições de lubrificação, entre outras. Utilizando-se controle adaptativo, procura-se compensar variações nesses parâmetros. Então, por exemplo, na temperatura, na oscilação da temperatura, na variação da temperatura, em condições de sistemas que a carga é manipulada e o manipulador esteja variando por algum motivo, é aplicado esse tipo de controlador. Tem algumas estratégias, então eu vou falar aqui, ó. A estratégia de controle adaptativo é igual ao método do controle, mas a identificação dos parâmetros. E o último tópico que nós colocamos é comparar o modelo nominal e a dinâmica real para criar um erro e chegar à correção. Então, ele pega o valor inicial, calcula a dinâmica e ele faz um cálculo da diferença entre o valor inicial e o valor da dinâmica para chegar em um valor de erro e auto se ajustar. Vamos trazer agora aqui um breve histórico sobre controle adaptativo. Surgiu ali em meados de 1950, com o comportamento das aeronaves ali nos controladores lineares clássicos. O piloto automático de alto desempenho para aeronaves e foguetes também foram iniciados com o controle adaptativo, e também o incentivo a pesquisas em controle aconteceu ali em 1950. Passada assim uma década, em 1960, o espaço dos estados e a teoria de estabilidade foram introduzidos dentro do controle adaptativo. Uma teoria de controle estocástica foi introduzida também. Os aprendizados de Tipskin sobre controle adaptativo e descritos em uma estrutura comum foram ali muito relevantes, né, nessa década. E também houve a publicação ali de um famoso livro ali que é o Automatic Control Pressures. Já em 1970, teve um progresso aí na teoria do controle rápido e revolucionário. Teve também um avanço muito grande ali em microeletrônica, que trouxe um bom desenvolvimento ali para a área de controle adaptativo. Foi desenvolvido também um tipo de controle adaptativo, que é o STR, o Self-Tuning Regulator, e muitos resultados de aplicações foram reportados, e os resultados teóricos também estavam meio que limitados, e começou a surgir novos tipos de controle. Chegando em 1980, os controles adaptativos começaram a ser mais inteligentes, sistemas de estrutura variáveis começaram a serem introduzidos, começou também a ter aplicações industriais para os controles adaptativos, e apareceram também os primeiros controladores para serem vendidos no mercado, né? Então, ali houve uma nova abordagem ali com robustez, e a tese de Horst também foi introduzida aí dentro dos controles. Também surgiram novas investigações de sistemas não lineares e o controle adaptativo multivariável, e também o controlador híbrido apareceu aí em 1980. A partir de 1990, esses controles surgiram ali como produtos comerciais no Japão. As aplicações em IP e D também começaram a ser introduzidas. Provas de estabilidade para sistemas adaptativos apareceram, no entanto, e assumiram-se diversas restrições aí dentro dos controles adaptativos.
Pode passar, por favor. Falando um pouco sobre os tipos, né, de controle adaptativo, dentro do STR, nós temos o controle adaptativo indireto, que são ali com variáveis explícitas, e o controle adaptativo direto, que são com variáveis implícitas, né? Também temos o escalonamento de ganhos, conhecido aí como Gain Scheduling, ou GS apenas, e o sistema adaptativo baseado em modelo de referência, que é o Model Reference Adaptive System, ou MRAS. Ainda sobre os tipos de controle adaptativo, os reguladores autossintonizáveis, né, aí de forma traduzida, conhecido como STR, dentro dele, as estimativas dos parâmetros do processo são atualizados, e esses parâmetros são obtidos conforme uma solução de um problema, de um projeto, e aí sendo utilizados os parâmetros que já foram estimados. Né? E aí temos aqui uma definição para controle explícito e para controle implícito. O controle explícito é calculado aí, supondo que os parâmetros do processo sejam conhecidos, ou seja, nós conhecemos todos os parâmetros que tem dentro do nosso processo. Já no controle implícito, os parâmetros do controlador são diretamente ajustados pela otimização de um índice de desempenho na saída, ou seja, nós não conhecemos totalmente aí os parâmetros do processo. Escalonamentos de ganhos. Em muitas situações analisadas, conhecido como a dinâmica de processo, foi modificada conforme foi trocada a condição de operação, tornando possível alterar os parâmetros do controlador através do monitoramento das condições de cada processo. Trata-se de um tipo de realimentação não linear da malha baseada em um controlador linear. Uma alimentação técnica de ganhos scheduling é que compensação introduzida é efetuada em malha aberta. Os fatores limitantes dependem de quão rapidamente os sistemas de medição auxiliar respondem às mudanças no processo. E o outro tipo são os sistemas adaptativos baseados em modelos de referência, os MRAS, que é um sistema baseado em duas ideias. O propósito deles é a malha fechada, formulado como um problema de segmento de modelo, ajustando as especificações de desempenho, e os parâmetros do controlador são ajustados por um esquema de gradiente. E aqui nós temos os tipos de cada malha do STR, do GS, do MRAS, e aqui dessa forma é demonstrado conforme é feita a disposição de cada bloco do controlador, do processo, do cálculo que os parâmetros que o controlador realiza. Vou falar sobre as aplicações. A gente tem uns tipos, né? Como o controle adaptativo de controladores lineares para processos não lineares ou variantes no tempo. Temos também o paracontrolador de parâmetros e compensadores estáticos de potência reativa. E tem o que é mais novo e mais utilizado, que é o controle adaptativo ou de autoajuste de controladores multivariáveis, o controle de processos multivariáveis, que é o MIMO, que é o sistema MIMO, né? Vou falar também um exemplo de aplicação, que é o controle adaptativo em tempo real. O controle adaptativo pode ser utilizado para controlar redes e sistemas informatizados com a mudança de outras cargas de usuário, para ajudar os sistemas a responder às mudanças antes que os problemas se desenvolvam, fazendo coisas como mudança de usuário para diferentes usuários, otimizando o tráfego, né? Com o intuito de evitar falhas nos sistemas e assim por diante. Então, ele é um controle adaptativo em tempo real que vai reagindo conforme é necessário. Ele vai trabalhando em malha fechada. E nosso trabalho, a gente agradece. Muito obrigado.